Vamos avaliar a nossa fé nessa noite. Hebreus 12, a partir do versículo 1, está escrito assim: portanto nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eu quero trazer essa palavra aos vossos corações, aprofundando a nossa fé. Ontem, alguém comentou lendo uma placa em um caminhão: eu creio em Deus. E a pessoa aproveitou que eu estava ali no carro, perguntou: pastor, isso aqui não representa que essa pessoa seja serva de Deus, só porque ela está afirmando que crê em Deus, não é? Eu disse sim. Numa análise social, ela está dizendo que não é ateu. Essa pessoa não se declara uma pessoa que não crê no divino. Não. Quando ela diz eu creio em Deus, socialmente falando, ela está afirmando: eu não faço parte do grupo dos modinhas aí no Brasil que se dizem ateus. Mas, numa visão ou por uma visão soteriológica, esse tipo de fé não é fé para a salvação. A fé para a salvação é aquela que é gerada pela pregação do Evangelho, gera uma ação no nosso interior chamada regeneração, que é o Espírito Santo operando em nós um novo nascimento, gera no mundo espiritual externamente a justificação, que é o Pai nos declarando justos porque cremos na justiça de Cristo, o seu Filho, atrai para nós a santificação, que é um processo de mudança diária até o dia da vinda do Senhor, e nos garante a glorificação na gloriosa vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a fé da salvação. E essa fé da salvação é a fé profunda, não é a fé superficial, não é a fé rasa. E o texto de Hebreus 11:12 nos mostra, se a gente trabalhar pelo contraste, nós percebemos a partir do texto, olhando para o texto a partir do que se diz ser fé nos tempos em que vivemos, o texto esclarece para nós o que é uma fé verdadeira. Se a gente compara com o texto, a fé que muita gente diz ter, nós percebemos que muitos dentre nós estão tendo uma fé simplesmente superficial. O versículo de número 1 do Hebreus 11 diz que a fé é firme fundamento. A fé é um fundamento firme, ou seja, é uma base inabalável. Se qualquer dificuldade, repito, qualquer dificuldade que enfrentemos faz com que desviemos, abramos mão da igreja, não quero mais saber de ministério, me enganaram a vida toda, eu te proporia o seguinte: será que em vez de dizer que você perdeu a fé, não seria mais sincero você dizer que nunca teve? Porque a fé é firme fundamento das coisas que se esperam. Se a fé é um fundamento, eu me baseio nela para enxergar o mundo. Versículo 2: pela fé entendendo que os mundos, toda a criação, as coisas que existem foram criadas pela palavra de Deus. Então a fé é um fundamento que eu me baseio nela para enxergar tudo que está ao meu redor. Então pela fé eu vejo a alma pecadora e digo: Jesus pode salvá-lo, Jesus pode transformá-lo. Pela fé eu olho para a criação ao meu redor e digo: há um Criador. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criadas todas as coisas. A fé está ligada ao futuro. Pela fé nós cremos naquilo que há de vir. Ela é o fundamento, eu me fundamento nela para esperar. Eu me fundamento nela para dizer que creio naquilo que ainda não estou vendo. Eu já citei aqui para vocês, regeneração é algo que não acontece externamente, acontece dentro de você, o novo nascimento.
A justificação é o Pai na eternidade te declarando justo, tirando toda a culpabilidade de você. Isso é no mundo espiritual, isso não é visível aos olhos humanos. Você precisa crer que você é justificada, que você é justificado. Preste atenção como que é uma fé profunda. Ela é um fundamento pela qual eu enxergo tudo ao meu redor. Segundo, ela me faz esperar com confiança no futuro e naquilo que eu não vejo. O meu Deus é espírito, mas pela fé eu o sinto aqui. Ainda que esse ambiente estivesse lotado de pessoas ou vazio de pessoas, eu saberia que o meu Deus estaria aqui comigo pela fé. Pela fé entendemos que todas as coisas foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A fé se aprofunda quando eu sei que tudo aquilo que eu estou vendo, essas coisas que eu estou vendo não foram criadas, não passaram a existir pelas coisas que se veem. É um Deus que é espírito, é a sua invisível palavra que fez todas as coisas e que sustentam todas as coisas. Então existem pessoas, principalmente nessas faculdades comunistinhas que dominaram o nosso país. Como que você pode acreditar num bicho que fala? Como que você pode acreditar que o Deus diz haja e você crê? Eu consigo acreditar, porque meu fundamento é a fé. Essa fé me diz que Ele é o Criador de todas as coisas. Essa fé me diz que o diabo é o tentador, é ele quem faz com que o pecado entre no mundo. Ou seja, se você não tem uma fé como fundamento, 3, 4 meses depois de entrar na faculdade, tu já vira todes, já faz parte do grupo FFF, feminista, feia e fedorenta. Você já começa a não mais crer que a Bíblia é a palavra de Deus. Você já acredita que Maria é salvadora. Você não mais quer pregar contra a imoralidade sexual. Você acha que o ser humano nasce gay e o pastor vai pregando, você vai duvidando, vai criticando. Na realidade, sua fé não se aprofundou. Você pensou que tinha fé, mas não tinha. Você não tinha uma fé como fundamento para enxergar o mundo ao seu redor. Eu quero que você se analise, eu quero que você analise a sua fé. Versículo 4, Abel pela fé ofereceu maior sacrifício do que Caim e alcançou o testemunho de que era justo. A verdadeira fé me alegra em saber que alguém testemunha que eu sou justo. Se é pela fé que ele alcança testemunho de que é justo, logo não é porque ele é top. Se ele é top, ele não precisa de fé para ser justificado. Se ele precisa de fé, ele é fraco. Ele depende de alguém para torná-lo justo. Essa é a verdadeira fé. Eu creio que apesar das minhas fraquezas, pela misericórdia dele, porque eu creio nele, ele me declara justo. Logo o diabo não pode me acusar pelo meu passado, porque eu creio na eternidade com Cristo, o meu Salvador. Então Abel, ele alcançou o testemunho de que era justo pela fé. Foi o próprio Deus que dele deu testemunho. Versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé nós sabemos que a morte é vencida. Você crê em ressurreição? Creio. A fé é o fundamento. Nós cremos na vitória sobre a morte pela ressurreição de Jesus. E se os irmãos já analisaram nas cartas paulinas, petrinas, joaninas, sempre a escatologia, a vinda de Cristo está ligada à ressurreição. Às vezes nós estamos muito focados em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e esquecemos do mais importante da vinda de Jesus, que é a ressurreição dos mortos, que é garantida pela ressurreição de Jesus. Pela fé, Enoque foi trasladado, ou seja, venceu a morte. Se você já leu Gênesis capítulo 5, de Adão para frente, vai todo mundo morrendo. E a Bíblia apresenta, nasceu, gerou, morreu. Nasceu, gerou, morreu. Aí quando chega em Enoque, o cabra tinha tanta fé, dependia tanto de Deus, que a Bíblia diz assim: nasceu, gerou, andou com Deus e subiu. O Senhor o tomou para si. Porque a fé me faz quebrar ciclos. A fé fez com que Enoque vencesse um ciclo que todo mundo já estava acostumado. A fé me faz entender, conforme diz o versículo 3, e a fé me faz crer que ainda que esse corpo se deteriore, no tempo da vinda do Senhor eu serei ressuscitado. Versículo 6, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem aqui? Oh, legal, Deus, gostei, esse lado aqui tá crente. Agradar quem aqui? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tá bom, a verdadeira fé é eu saber que ela não tem que ser usada para Deus me agradar.
Olha, a vitória é minha, por quê? Porque eu tenho fé. E se Deus não quiser te dar aquela vitória? Olha, essa bênção é minha, eu já decretei, eu já dei minha oferta, eu já fiz a campanha na igreja da Canela de Fogo, do Profeta e do Pix. Olha, eu já fiz a maior, eu gritei, eu derrubei a muralha lá de tijolo que eles fizeram. Eu coloquei um monte de óleo colorido na minha cabeça e a vitória é minha, e Deus não vai me decepcionar. É uma fé superficial, falsa, mentirosa, até demoníaca. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é para Deus te agradar. A fé é para você agradar a Deus, ainda que Deus desagrade você. Então Deus não vai ter dificuldade de desagradar você. E só suporta isso pela fé. É por isso que tem pessoas que não suportam ouvir não. Existem pessoas que não suportam dificuldades locais. São essas que ficam mudando de igreja todo mês ou a cada 6 meses. Sai da Assembleia, vai para a Batista, da Batista vai para a Universal, da Universal vai para a Católica, da Católica vai para o inferno. Por quê? Porque não tem raiz, como a leitura que o pastor fez. Não tem raiz e não se edifica. Ao invés de mudar de igreja todo ano, toda semana, muda de vida. Se submeta à direção de Deus. Ele não é seu empregado para te agradar. Culto é como se fosse um restaurante divino. O cliente é Deus, o garçom é você. Porque a gente vem para o culto, né? E eu lembro da infância. Jacó segurou o anjo, não deixou subir. E o anjo lhe perguntou. Jacó lhe respondeu. Aí, agora o que a gente diz? Me dá. Aí quando cansava de falar me dá a minha bênção, a gente falava o quê? Me dá minha vitória para depois. Aí quando o crente aplica a música, me dá minha bicicleta para depois subir, me dá a minha moto para depois subir, me dá minha namorada para depois subir, me dá a minha noiva para depois subir. A gente vai aplicando e o culto é me dá. Aí vem as músicas e diz você. Ontem eu vi a propaganda de um carro, eu não lembro a marca, mas eu lembrei dos cultos antropocêntricos. A propaganda mostra o carro bonitão, abrindo o teto solar, aí fala assim, ó, você pode. Assim como essa marca é forte, você também é forte. São as propagandas que vão dizendo que você é top. Então existem músicas que não são canções para a glorificação do nome do Senhor. Existem pregações que não são a pregação do Evangelho. É uma propaganda para ver se você se sente bem no culto. E você não pode sair triste do culto. Porque se você tem fé, Deus tem que te agradar. E você não pode sair da presença de Deus machucado. A gente até inventa um versículo que não está na Bíblia, né? Na presença dele a tristeza salta de alegria. Não está na Bíblia não. Jesus disse, eu converterei vossa tristeza em alegria. Só pode converter a tristeza em alegria quem enfrenta a tristeza. Você só pode ter a tristeza convertida em alegria se você enfrenta o processo da tristeza. Em Gênesis 17, a Bíblia diz que Deus subiu de Abraão e foi circuncidar. Circuncidar dói. A Bíblia diz em Gênesis 32 que Jacó passou a noite lutando com o anjo. Aí o anjo só tocou assim na coxa dele, só tocou. Não deu um murro, nem uma joelhada não. O anjo tocou e a coxa deslocou. E a Bíblia diz que ele saiu mancando. Doeu. Encontros com Deus marcam a gente. Então a sua verdadeira fé é, ainda que ele me desagrade, pela fé eu permaneço. Alguém está me ouvindo lá atrás? Tá certo. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que não se viam, temeu para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. A verdadeira fé te gera um comportamento que condena o mundo. A arca de Noé era uma condenação. A arca de Noé era, como sei que vocês vão rejeitar a arca, vocês estão sendo condenados. A arca de Noé tinha uma mensagem. Ele é herdeiro da justiça, porque Pedro diz que ele era pregador da justiça. A verdadeira fé te faz condenar o mundo. Só que você pensa que a sua fé é mais bonitinha quando você prefere Mateus capítulo 7, não julgueis. Então você tem que concordar com tudo e com todos, porque você faz parte do grupinho do texto isolado, não julgueis.
E Noé condenou o mundo pela fé. Então o mundo, com seu sistema que se opõe a Deus, não tem que ser só julgado, tem que ser condenado. Efésios capítulo 5 diz que a luz condena as obras das trevas. Só que aí você vai concordando com tudo e todos, e quem começa concordando com todo tipo de opinião, daqui a pouco acha normal todo tipo de comportamento. 8. Pela fé sendo chamado, Abraão obedeceu. Porque a verdadeira fé é obedecer. Quem crê em Deus, obedece a Deus. Um casal de namorados caíram na prostituição, na fornicação. Aí a consciência, tome, confessa, senão tu vai para o inferno. Aí procurou o pastor. Pastor, nós queremos confessar o pecado. Aí o pastor disse, confessa. A gente prostituiu. Sério? Sério. E a gente está arrependido. Aí o pastor disse, tira a roupa e faz sexo aí na minha frente. Sangue de Jesus, pastor, está arrependido. Só faltou falar, sai Satanás. Como, pastor? Que nós vamos fazer sexo na sua frente, pastor? O pastor disse, por que vocês não vão fazer? Isso é uma vergonha, que vergonha. Então vocês têm vergonha de fazer na minha frente, mas não tiveram vergonha de fazer diante dos olhos de Deus. Glória. Que fé é essa? Que te faz esquecer que Ele é Espírito, que te faz esquecer que Ele é onipresente e onisciente, que te faz esquecer de Daniel 2:22, Ele conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com Ele mora a luz. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e quem é bom. Hebreus 4:13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Pela fé obedeceu. Se a Bíblia manda fugir da prostituição, obedece e foge. Se a Bíblia manda obedecer e honrar pai e mãe, obedeça e honra. Se a Bíblia manda você ser respeitosa com seu marido, seja. Se a Bíblia manda você amar sua esposa, ame. Se a Bíblia manda congregar, congregue. Se a Bíblia manda orar, ore. Se a Bíblia manda perdoar, perdoe. Se a Bíblia manda orar pelos inimigos, ore. Se a Bíblia manda abençoar quem te maldiz, abençoe. Se você tem fé, você obedece. Se você não obedece, sua fé é falsa, é rasa, é superficial. A gente está aprofundando a nossa fé, amém? 9. Pela fé, Abraão ainda habitou na terra da promessa como em terra alheia. Está na terra da promessa, na terra de Canaã, mas para ele era uma terra estranha, morando em cabanas. Por que ele se comporta como se estivesse em terra estranha? Porque pela fé, ele sabia que aquela não era sua morada eterna. A gente não consegue se comportar como estranhos nesse mundo. A gente não quer nem ser tratado como estranho. Não olhou para mim, não falou comigo. Essa vizinha nem olha na minha cara. Esse vizinho aí não gosta de mim. Não, meu bem, nem deu uma buzinada para nós, né? Olha lá, faz churrasco e nem dá um pedacinho de carne. A gente não gosta nem de ser tratado como estranho, quando a Bíblia diz que pela fé ele habitava na terra da promessa como se fosse um estranho. Eu acho interessante. É bonitinha. Aqui ó, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Vocês gostam, né? Caminhando. O povo aqui é raiz. Para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou. Igreja aqui não tem Nutella, não. Igreja aqui é raiz. Aí, é linda a música, só que às vezes nós chamamos o céu de Canaã. E Abraão em Canaã queria o céu. E a gente chama o céu de Canaã. Canaã tinha muitos inimigos, irmão, e céu não tem inimigo, é só amigo. Nós olhamos para o céu e chamamos de Canaã. Abraão estava em Canaã, na terra da promessa, mas esperava o céu. A fé te faz olhar para esse mundo, para as coisas dessa terra, e te faz até usar, mas depender não. Tudo aqui é passageiro. Por que ele se comportava assim? Como se estivesse numa terra estranha? Porque ele sabia que ele não era daquela terra. A gente tem que ser estranho. Jesus disse que o mundo, o sistema mundano, tá gente, nos odiaria
Então alguém não te cumprimentar, alguém não ir com tua cara, alguém não gostar porque tu fala tanto de virgindade, alguém não gostar de tu porque tu fala tanto sobre casamento, porque tu fala tanto sobre santidade, porque tudo de você é Jesus, 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 Jesus. Ah, irmão, tu vai ficar deprê porque tem gente que não vai com tua cara, sendo que você é serva de Jesus. Você não é desse mundo. Jesus disse: o mundo amaria se vocês fossem desse mundo, mas vós não sois desse mundo. Abraão está na terra da promessa, mas olha o que diz o versículo 13: todos estes, Abraão e outros, morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Oh, vocês são estranhos, somos estranhos, porque nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra. Versículo 14, eu queria que vocês lessem o 14, 1, 2, 3. Aleluia! Os que isto dizem o que? Sou peregrino, sou estrangeiro, eu sou estranho, minhas vestes é diferente, meus pensamentos são diferentes, minhas falas são diferentes, minhas amizades são diferentes, minhas escolhas são diferentes. Eu tenho uma pátria melhor, eu tenho uma cidade melhor, eu não sou daqui.